Você com certeza, em algum momento da sua vida, já assistiu uma partida de futebol, não é mesmo? Ou até foi a algum estádio para torcer pelo seu time, ou acompanhar amigos e participar de toda aquela vibração. Mas e se eu perguntar a você? Você sabe qual é a história de um dos maiores estádios do Brasil? Que não é somente um dos maiores estádios do Brasil, mas também já foi considerado um dos maiores do mundo. Se interessou, não é mesmo? Então, nos acompanhe no vídeo de hoje, onde estaremos falando a respeito da história do Maracanã. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você já acha conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender a história e ainda faz você embarcar para uma viagem incrível pelas areias do tempo. Tá esperando o quê? Vem conhecer o Jornada na História e se torna mais um integrante dessa tripulação na viagem do tempo. Maravilha? Bom, pessoal, vamos estar falando a respeito da história do Maracanã, sim, um dos estádios mais conhecidos no Brasil e no mundo, que é localizado no Rio de Janeiro. Bom, o Maracanã hoje ele ocupa um espaço bem interessante, pelo fato de grandes eventos e grandes partidas de futebol terem acontecido naquele local, naquele estádio. Mas você sabe qual é a origem do Maracanã? Será que um belo dia foi feito puff e surgiu o estádio e ali brotou e as pessoas começaram a assistir e resolveram jogar partidas de futebol ali? Como será que tudo isso aconteceu? Bom, o Maracanã, na verdade, ele foi construído em 1950. Na verdade, em 1950 foi feito a sua inauguração, mas a sua história ela começa em 1938, quando o presidente da FIFA aceitou a candidatura do Brasil para sediar a quarta Copa do Mundo. E uma coisa bem interessante é que seria a quarta Copa do Mundo pós Segunda Guerra Mundial. E um detalhe importante também é que na época o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, ou seja, um distrito federal. E, no caso, o prefeito também na época era Mendes de Moraes. E a ideia dele foi construir um estádio que fosse de fácil acesso às pessoas. Tanto que o Maracanã, para quem conhece, ele é localizado no bairro A Grande Tijuca, que depois, futuramente, lá para a década de 80, vai receber o nome do bairro de Maracanã, que ainda não tinha na época. E bom, a obra levou 2 anos para ser concluída, iniciada ali por volta de 1948 e a inauguração em 1950. E um ponto interessante é que o estádio, quando ele foi inaugurado, ele foi feito em formato oval, 32 metros de altura, muitos materiais foram sendo utilizados na construção dele, e o mesmo também tinha a capacidade de receber 200 mil pessoas, ou seja, uma grande quantidade de pessoas, e foi considerado um dos maiores estádios do mundo, para vocês terem uma ideia. E bom, você deve estar se perguntando, professor, ok, qual foi o primeiro evento que aconteceu dentro do Maracanã? Bom, oficialmente, nós tivemos acontecendo no Maracanã um jogo entre a seleção paulista e a seleção carioca, o qual São Paulo ganhou da seleção carioca. Parece que o jogo foi de 3-1. Mas um ponto interessante é que, de maneira informal, o primeiro jogo que ocorreu no Maracanã foi entre os funcionários que jogaram na noite anterior à inauguração do estádio. E bom, esse jogo aconteceu em 16 de junho de 1950, mas um evento que marca e muito o Maracanã foi a sede da Copa do Mundo, em que 16 de julho de 1950 ocorrera a final da Copa entre o Brasil e o Uruguai, aonde a seleção do Uruguai venceu o Brasil de 2-1. Ao que parece, quase 200 mil pessoas estavam no estádio. E a vitória do Uruguai causou um imenso silêncio nos brasileiros. E é claro que esse evento ficou conhecido como Maracanazo,
ou seja, um grande evento e tudo mais. Entretanto, isso não deixou, vamos dizer assim, as pessoas muito para baixo pelo fato dessa perda, até porque no Maracanã continuou sendo sediado vários jogos e grandes eventos, como por exemplo o 1000º gol do Pelé que ocorreu dentro do Maracanã, e entre outros jogos que foram ocorrendo naquele local. Isso é bem legal e interessante. Um ponto também que eu não posso deixar de falar, porque eu já citei dos jogos, é que quando o Maracanã ele foi inaugurado, ocorrer essa inauguração toda, não pense que todo mundo aceitou de boa isso. Simplesmente pelo fato que o vereador e deputado federal futuramente, no caso Carlos Lacerda, criticou e muito a atitude do prefeito de construir o estádio naquele local, e esse gasto de dinheiro, parece que foram 250 milhões de cruzeiros gastos na construção do Maracanã. Entretanto, o jornalista Mário Filho, irmão do cronista Nelson Rodrigues, apoiou e muito a construção do estádio e os eventos que ocorreram ali. E um ponto interessante é que quando o Maracanã ele foi inaugurado, ele recebeu o nome de Estádio Mendes, que no caso é homenagem ao prefeito Mendes de Moraes, e também ele recebeu o nome de Estádio Derby. É porque o que acontece? E lá no século XIX, a empresa Derby tinha comprado o local, o espaço, que ainda não tinha o estádio. E ali era praticado um esporte conhecido como turf, e ali também seria feito corridas de cavalo. Entretanto, não vingou. Então aquilo foi sendo deixado de lado, abandonado. O espaço era usado para depósito de carros do exército. E na construção do prefeito Mendes de Moraes que vamos ter essa inserção do Maracanã e esse destaque completo. E bom, prosseguindo nesse aspecto, nós vamos ter acontecendo o seguinte. Acontece que o Maracanã ele foi se desenvolvendo, crescendo e tudo mais. Entretanto, nós vamos ter um problema bem sério envolvendo o Maracanã. O descaso que foi ocorrendo com o estádio, exatamente. Devido às situações do tempo que foi passando, algumas rachaduras foram sendo apresentadas no estádio e tudo mais, as chuvas, e o descaso e o não cuidado com o Maracanã. É claro que por muito tempo foram feitas algumas reformas, mas não reformas grandiosas e tudo mais. E o que mais marcou o Maracanã foi o desastre que ocorreu em 1992, onde nós tivemos uma final entre o Flamengo e o Botafogo, em que em uma arquibancada onde nós tínhamos mais ou menos, o estádio estava lotado com 150 mil pessoas, e na arquibancada as pessoas caíram e nós tivemos 3 mortos e 82 pessoas feridas. Isso marcou muito os anos 90, tanto que o Maracanã ficou fechado e nós tivemos algumas obras, tanto que hoje o Maracanã ele foi reduzido para 78 mil pessoas. Você deve estar pensando, poxa professor, um estádio de 200 mil foi reduzido para 78 mil? Exatamente, é porque nós tivemos algumas adaptações em relação ao Maracanã, tanto que o primeiro estádio ele recebia 200 mil, mas algumas ficavam sentadas e outras ficavam em pé. É claro que muitas reformas foram sendo feitas, e uma que eu gosto de destacar aqui foi também da Copa do Mundo de 2014, onde nós tivemos toda uma reforma realizada no Maracanã, os efeitos que ocorreram ali, e também esse ano ficou bem conhecido em que o Brasil tomou de 7-1 da seleção alemã. Exatamente, novamente uma Copa do Mundo, e o Brasil perdeu dentro do Maracanã. É uma coisa a se pensar, não é mesmo? Mas, prosseguindo a respeito do estádio, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também a respeito dele foram os eventos que ele sediou, como por exemplo o Pan-Americano, a abertura das Olimpíadas e tudo mais, que isso é bem interessante. E atualmente nós estamos tendo uma polêmica muito grande envolvendo o Maracanã, pelo fato de que, bom, vamos lá, o Maracanã, quando ele foi criado, ele recebeu o nome de Mendes de Moraes, Estádio Mendes de Moraes. Depois ele recebeu o nome em homenagem ao jornalista Mário Filho, ficou chamado de Estádio Mário Filho. E depois ele recebeu o nome de Maracanã devido à ave, o papagaio que habitava no rio Maracanã ali do lado. É claro, hoje o rio está poluído, nós não temos a presença mais desse papagaio e tudo mais. Entretanto, a Alerj resolveu mudar o nome do Maracanã em homenagem ao jogador Pelé. E isso, claro, tem levantado um burburinho muito grande, porque
Alguns gostam da ideia, outros acham que não é uma boa mudar o nome do estádio. Mas e você? O que você acha a respeito do Maracanã? Já frequentou? Tem alguma história interessante? Coloca aí nos comentários e nos conte a sua versão da história sobre o Maracanã. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo diferenciado, mas foi bem interessante. Ok? Vocês podem pedir, pessoal, temas de vídeo que estaremos fazendo aqui. Maravilha? Bom, meu povo, não esquece de deixar o like, é bem importante aqui pro desenvolvimento do canal. E não também, se inscreva no canal, vem fazer parte desse time, vem conhecer mais de perto Jornada na História. Maravilha? Outra coisa, ó, nos segue lá nas nossas redes sociais, lá você encontra conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender a história, ainda faz você embarcar por uma viagem incrível. Lá você tem análise desses livros, ok? Lá você tem postagens únicas e você também consegue conversar comigo. Tá esperando o quê? Vai lá, nos segue e vem conhecer os bastidores e tudo mais do Jornada na História. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Você tem um excelente final de semana. Continue estudando e focando nos seus sonhos, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!